Bom dia, hoje são 30 de novembro de 2017, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 38º vídeo, 38, da série Teólogo Norman Geisler e Thomas Rowe. Estou fazendo aqui uma série de vídeos sobre o livro que aqui está. Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro aqui foi escrito por dois protestantes, dois evangélicos norte-americanos, o Norman Geisler e o Thomas Rowe. Os dois são cristãos fundamentalistas, interpretam a Bíblia ao pé da letra, e daí as deturpações que estou mostrando de forma pública, clara, incontestável nessa série aqui. O Norman Geisler é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Thomas Rowe é mestre em estudos bíblicos. Muito bem, então vamos a mais uma demonstração de que cristãos fundamentalistas interpretam a Bíblia ao pé da letra, e nessa interpretação eles deturpam os textos bíblicos. Por que eles deturpam os textos bíblicos? Qual a razão? A razão é simples. Eles deturpam os textos bíblicos porque a Bíblia é o melhor livro de ateísmo do mundo ocidental. Daí as deturpações. Se eles não deturpassem os textos bíblicos, seria o fim de uma crença. Portanto, vamos aqui a mais uma deturpação bíblica pelo Norman Geisler e Thomas Rowe. Vamos aqui ao quadro, correto? Muito bem. Temos aqui como título o levantamento do censo e os castigos, não é? No vídeo número 35 desta série, mostrei ali a passagem que aqui está em 2 Samuel, capítulo 24, versículos 12 e 13. E também o que está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículos 11 e 12. Muito bem. O que está em 2 Samuel, aqui, está também em Crônicas. Quem escreveu o que aqui está foi um hebreu. E aqui também um hebreu. Este hebreu aqui, de 1 Crônicas, pegou o texto deste hebreu aqui e fez modificações. Daí a contradição agora. Existem duas contradições aqui entre o texto aqui, os textos, e tudo no mesmo sentido. Mas são duas contradições, como mostrei ali no vídeo número 35. Lá, naquele vídeo, de propósito, não mostrei o ponto de vista do Norman Geisler sobre a contradição aqui, as duas contradições. Não mostrei, de propósito, e agora eu o faço. Muito bem. Então aqui vamos. Em 2 Samuel, temos assim, versículos 12 e 13. Aqui na lenda bíblica, o Deus hebreu passa o recado para o profeta Gade. E aqui o Deus diz a Gade: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas, para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra?
delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. O que é isto aqui, gente? Na lenda bíblica, Deus chama o profeta Gade, e diz a Gade que vá a Davi, ao lendário rei Davi, propondo a Davi 3 castigos, e que Davi escolhesse apenas um. Pois bem, aí o profeta Gade encontrou-se com Davi, e mostrou a ele 3 castigos. E aqui estão. E que Davi escolhesse, naquele momento, naquela hora, de imediato, um dos castigos. Porque o Deus hebreu iria castigar aí, em razão de Davi ter feito o censo, não é? Nessa lenda boba bíblica. Muito bem. Então, aqui está o encontro de Gade com Davi, passando ali os 3 castigos para que Davi escolhesse apenas um. Muito bem. A mesma coisa está aqui, só que quem escreveu o que está em 1 Crônicas era um copista. Ele pegou o texto aqui de 2 Samuel e acrescentou aqui pontos de vista dele. Daí as diferenças, as contradições que estão aqui entre os 2 textos. E quais são as contradições? 2. O que está aqui contraria o que está aqui. Então vamos lá. Veja bem aqui. Veja aqui o seguinte. Olha aqui o castigo primeiro proposto ao Davi. Queres que 7 anos, veja aqui, 7 anos de fome te venham à tua terra? Pois o mesmo castigo está aqui, só que com uma diferença. Este escriba aqui resolveu colocar, em vez de 7 anos de fome, ele colocou 3 anos de fome. Veja aqui, a contradição bíblica incontestável, irrefutável. Só mesmo um maluco para não aceitar essa diferença na Bíblia. Eis aí, portanto, a primeira contradição. Em 2 Samuel, temos 7 anos de fome. Em 1 Crônicas, temos 3 anos de fome. E aí? 3 anos de fome ou 7 anos de fome? Muito bem. A segunda contradição, que Norman Geisler não mostra, que também está aqui. A segunda contradição está aqui, gente. Veja. Ou que, olha aqui, outro castigo, ó. Ou que por 3 meses fujas, quem? O Davi. Fujas diante de teus inimigos e eles te persigam. Aqui o castigo que Deus está colocando nas mãos do rei Davi, esse castigo aqui, de 3 meses de fuga do rei Davi diante dos inimigos dele. E aqui, 3 meses de perseguição. Apenas 3 meses de fuga e perseguição. E nada mais. Já aqui, o escriba alterou o que está no texto de 2 Samuel. Aqui já não é mais o rei Davi sendo apenas perseguido por seus inimigos, mas aqui o rei Davi sendo morto, consumido pelos seus inimigos. Eis aí outra contradição. Aqui está. Ou que por 3 meses, olha aqui, sejas quem? O rei Davi. Por 3 meses, seja o rei Davi consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance. Veja aí, o rei Davi aqui, nesse castigo, sendo morto aqui pela espada dos inimigos dele. A morte aqui do rei Davi. Já aqui, nada de morte do rei Davi, apenas fuga e perseguição. 2 contradições, portanto. Muito bem. Sobre essa última contradição, o rei Davi sendo morto em Crônicas e o rei Davi sendo apenas perseguido em Samuel, o Norman Geisler também não fala sobre isso, não é? Obviamente.
E ele vai aqui mostrar a contradição que existe em 7 anos de fome, segundo Samuel, e 3 meses... 7 anos de fome em segundo Samuel, sim, e 3 anos de fome em 1 Crônicas. Como é que o Norman Geisler tenta resolver inutilmente essa contradição bíblica? Porque, como vimos aí, para ele não existem contradições na Bíblia. Ora, ao contrário, a Bíblia está repleta de contradições. Então, como é que o Norman Geisler vai resolver esta contradição gritante que está na Bíblia? É impossível, não é? Exatamente. Daí o absurdo que ele faz em seu livro, tentando explicar aqui o que não pode ser explicado. A única explicação aqui, plausível, dessas diferenças de 7 anos de fome para 3 anos de fome e de perseguição apenas do rei Davi e aqui a morte do rei Davi, essas duas contradições só são explicadas de uma forma bem racional, porque os hebreus, eles eram copistas, eles iam escrevendo suas lendas, outros iam escrevendo essas lendas, reescrevendo, e ao reescrevê-las, eles passavam ali, mudavam o tom, mudavam o sentido até mesmo da coisa, né? Como vemos aí na Bíblia com facilidade. Então vamos aqui mostrar o que escreve Norman Geisler sobre essa contradição aqui de 7 anos de fome para 3 anos de fome. Como ele explica isso? E você irá cair no riso. Aqui é a primeira parte da explicação do Norman Geisler. Em outro quadro, daqui a pouco, vou mostrar o resto aqui da explicação dele. E você rirá muito, porque é impossível dizer que a Bíblia não tem contradições, erros, etc. Muito bem. O Norman Geisler, na página 186 do livro que está aí, ele começa aqui sua explicação. Então vamos assim. Ele diz: há 2 modos, veja aí, há 2 modos pelos quais podem-se conciliar esses 2 relatos. Isso aqui é caso de internação em clínica psiquiátrica. E aqui, com mais razão, em hospital psiquiátrico. Isso mostra que a crença religiosa leva o homem a um estado equiparável ao de demência, como já dizia Sigmund Freud. Então vamos aqui. Há 2 modos pelos quais podem-se conciliar esses 2 relatos. Alguns comentaristas propõem que o profeta Gade realmente confrontou Davi em 2 ocasiões diferentes. Veja aqui o absurdo. Esta proposta baseia-se na diferença que há na linguagem usada para apresentar as opções a Davi. Na passagem de 2 Samuel, Gade apresenta-as na forma de perguntas. Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Em forma de pergunta. Em 1 Crônicas, as opções são apresentadas mais na forma de uma ordem. Escolhe o que queres. Escolhe o que queres. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários. Fecha aspas. Veja aqui o absurdo. O Norman Geisler, mais uma vez, ele tenta aqui, de forma inútil, explicar que não há contradição na Bíblia. Ora, as contradições são claras, como é do conhecimento de qualquer teólogo sério. E basta ver aqui o texto, que o próprio texto bíblico demonstra que o Norman Geisler está aqui numa área imaginária, deturpando os textos que aqui estão. E de propósito, eu deixei o texto aqui para, diante do discurso do Norman Geisler, mostrar onde ele deturpa a Bíblia. E isso é bem fácil de mostrar. Então, com essa explicação aqui, inicial do Norman Geisler,
ele deturpa mais uma vez os textos bíblicos que aqui estão. Segundo o Norman Geisler, ele diz que deve ter havido 2 encontros com Davi e Gade, aqui em 2 Samuel. E ele diz também que em 2 Samuel, os castigos são apresentados na forma de perguntas, como aqui está. Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Então ele diz que aqui, em 2 Samuel, os castigos são apresentados com o formato de perguntas. Já em 1 Crônicas, os castigos são apresentados em forma de uma ordem. Daí as diferenças, né? Veja aqui, em forma de ordem, né? Escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido, etc. Ora, isso aqui é mais uma piada do Norman Geisler. O fato de você apresentar coisas por meio de perguntas ou por uma ordem não altera nada. Isso aqui ele está dizendo que alguns comentaristas, que são evangélicos também, da espécie dele, que alguns evangélicos propõem que o profeta Gade realmente confrontou Davi em 2 ocasiões diferentes. Não é isso? Que deve ter havido 2 encontros com Davi e Gade. Ora, eles estão deturpando o texto bíblico. Tanto em 2 Samuel como em 1 Crônicas, aqui está o texto do jeito que se encontra na Bíblia, os 2 textos. E nos 2 textos não há segundo encontro. Quando na lenda bíblica Deus chamou o profeta Gade para conversar com Davi, apresentando a Davi 3 castigos para que Davi escolhesse um apenas. Então, o objetivo ali do profeta Gade, como está no próprio texto de 2 Samuel e também no próprio texto de 1 Crônicas, foi o Gade se apresentar a Davi e naquela hora já saber a escolha do rei Davi. Não há nos textos, aqui estão, não há esse segundo provável encontro com Davi e Gade. Não há. É conversa fiada do Norman Geisler. E a Bíblia, nada mais, a própria Bíblia mostra isso, que Gade só se encontrou apenas com Davi uma vez. E aqui está, no próprio texto, como também aqui. Basta que você veja o seguinte, vamos lá ler novamente. Deus diz ao profeta Gade, vai, Gade, e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade, veja aí, gente, veio, pois, Gade a Davi e lhe o fez saber, dizendo, Davi, queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Veja aqui o que está na Bíblia, gente. Após o Gade ter mostrado a Davi, apresentado a Davi a relação de castigos, e que Davi iria escolher apenas um, após expor esses castigos a Davi, o Gade diz na mesma hora, veja aqui, gente, ele diz assim, delibera agora, neste momento, Davi, delibera, escolhe o castigo agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então você vê aqui que a própria Bíblia mostra que Gade, ao apresentar os castigos a Davi, para que este escolhesse apenas um, na mesma hora, o Gade já pediu a resposta. Ele diz, escolhe agora, neste momento, aqui. Eu quero a resposta para dar ao Deus de Israel. Então você vê aqui que a Bíblia, de uma forma clara, mostra que não houve
o segundo encontro entre Gade e Davi, como imaginou aqui o Norman Geisler e outros evangélicos. Eles deturpam o texto bíblico. Não houve essa conversa de Gade expor os 3 castigos a Davi e depois de alguns dias o Gade retorna a Davi para saber qual foi o castigo que Davi escolheu. Isso aqui é invenção do Norman Geisler. Ele mais uma vez deturpa a Bíblia. Aqui está, logo após Gade ter apresentado ao rei Davi a relação de castigos, Gade, na mesma hora, naquele mesmo momento, já pediu uma resposta do rei Davi. Aqui está. Da mesma forma, gente, aqui também no texto de Crônicas, você vê que após o Gade apresentar a Davi a relação de castigos, a fim de que o rei Davi escolhesse apenas um, aqui está. Após essa exposição, veja a própria Bíblia. Diz aqui, ó, o Gade fala para o Davi: vê, Davi, pois agora, neste momento, Davi, eu quero uma resposta para dar ao Deus de Israel. Então você vê aqui que nos 2 textos só houve um encontro de Gade com Davi e não 2 encontros. Isso é uma invenção do Norman Geisler, porque é impossível tentar apagar as contradições que estão na Bíblia. Então, nos 2 textos, a resposta, a escolha do rei Davi diante de 3 castigos, ele deveria escolher apenas um. A escolha era para ser feita naquele momento, agora, naquele instante, e não no segundo encontro dos 2, que não houve. Entendeu? Como o Norman Geisler deturpa o texto bíblico, dizendo que poderia ter havido 2 encontros com Davi e Gade. Os textos dizem que não, que a resposta de Davi foi naquele momento. Após o Gade expor ao rei Davi os castigos, o rei Davi de imediato escolheu um. E a própria Bíblia diz, veja nos versículos seguintes, 14, e aqui no versículo 13 de Crônicas, o rei Davi já deu a resposta ao Gade naquela hora, e não em segundo encontro aí, criado aqui na imaginação do Norman Geisler. E veja outra deturpação do Norman Geisler. Ele diz aqui que em 2 Samuel, aqui está, na passagem de 2 Samuel, Gade apresenta-as na forma de perguntas. E em Crônicas, Gade aqui apresenta na forma de uma ordem e não de perguntas, como aqui está, não é? Aqui uma ordem, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, e aí vai, não é? E ele diz que aqui, em 2 Samuel, é na forma de perguntas, e que isso aqui traz diferenças. Não traz diferença alguma. Você pode formular alternativas para uma pessoa por meio de perguntas ou por meio de ordem. E isso não altera nada. Nada. Agora, o erro mesmo aqui, principal de Norman Geisler, é dizer que em 1 Crônicas existe aqui a ordem. E em 2 Samuel, como aqui está, os castigos foram apresentados por meio de perguntas. Ora, veja aqui onde está o erro do Norman Geisler. Veja aí. Bem simples, ora. Veja bem, ele está dizendo que em 1 Crônicas, os castigos são apresentados por meio de ordem. E aqui são apresentados por meio de perguntas, não é? Olha aqui o ponto de interrogação. Não é isso? Só que um leitor bobo que lê aqui o livro do Norman Geisler vai dar razão a ele. Só que aqui o Norman Geisler confundiu tudo. Ora, veja bem, ele diz que em 1 Crônicas existe aqui a ordem, que os castigos foram apresentados mediante uma ordem, não é? E onde está a ordem aqui, gente?
a ordem? Onde está? Aqui, ó. Não é isso? O imperativo, ó. Escolhe o que queres. Não é isso? Então, Norman Geisler diz aqui que os castigos em 1 Crônicas foram apresentados por meio de ordem. E aqui não. Aqui apenas por meio de perguntas. Ora, veja aqui a esperteza do Norman Geisler. Os castigos aqui estão com interrogação, não é? Para que Davi escolhesse apenas um. E não há diferença alguma entre interrogação e ordem. Mas aqui está a esperteza do Norman Geisler. Ele diz, repito, que aqui está uma ordem. Escolhe o que queres. Ora, aqui também está uma ordem. Aqui também está uma ordem. E onde está a ordem aqui? Antes da exposição dos castigos ao rei Davi. Aqui, o mesmo verbo, em outro versículo, o versículo anterior. Veja, escolhe uma delas. Olha aqui, este verbo escolhe é o mesmo que está aqui. Então, quando o Norman Geisler diz que em 1 Crônicas os castigos vêm em forma de ordem e que em 2 Samuel os castigos vêm em forma de perguntas, o Norman Geisler esconde a ordem que também está em 2 Samuel. Aqui está o profeta Gade falando a Davi, escolhe Davi, uma delas, ou seja, escolhe um dos castigos para que você sofra as consequências. Então, a ordem também está aqui, ao contrário do que diz Norman Geisler. Ele diz que aqui os castigos foram feitos em forma de interrogação, porque as interrogações estão aqui, ó, aqui, né? E aqui também, ó, interrogação. Só que no próprio texto aqui também de 2 Samuel, no versículo anterior, está lá também, da mesma forma que em Crônicas. Aqui está, escolhe o que queres, ordem. Escolhe uma delas, ordem. Entendeu a esperteza do Norman Geisler? Tudo isso, gente, é fácil a gente pegar quando a pessoa não tem compromisso com a verdade, não é? Quando a pessoa deturpa o texto bíblico. Nos dois textos existem a ordem de Deus que utilizou o profeta Gade para passar a Davi os 3 castigos, a fim de que ele escolhesse um. Portanto, aí, mais uma demonstração de que líderes evangélicos fundamentalistas, eles deturpam a Bíblia, porque se não deturpassem, não haveria salvação para eles. Vamos agora mostrar a segunda parte do texto de Norman Geisler, que também se refere ao que está aqui e que não altera nada. Veja lá. Aqui o Norman Geisler complementa na página 186. Veja a loucura dele. Em meus vídeos sempre digo que, como já dizia Sigmund Freud, a crença religiosa ela leva o homem a um estado semelhante ao de demência. O homem religioso, ele passa a entrar num mundo irracional e não consegue sair dele. Raríssimas exceções. Então veja aqui a continuação do discurso de Norman Geisler e você irá rir muito aí. Ele diz assim: os que oferecem esta solução, que solução? Aquela que eu falei agora. Ele dizendo que aqui em 2 Samuel poderia ter havido aí 2 encontros do Gade com Davi na lenda bíblica, o que é um absurdo. A Bíblia diz o contrário, só houve um. A resposta do rei Davi, a escolha do rei Davi foi rápida, na mesma hora, agora. Muito bem. Então diz o Norman Geisler que aqueles que oferecem esta solução, que são líderes religiosos aí, evangélicos, da qualidade dele, os que oferecem esta solução presumem que 2 Samuel tenha registrado o primeiro encontro de Gade com Davi, no qual as opções, os castigos, não é, foram apresentadas para a consideração de Davi, e que
ria bastante aí, ria. E que após jejum e oração do Davi, claro, Gade retornou para saber da decisão de Davi. Nesse momento, nesse ínterim, Deus reduziu a duração do tempo de fome de 7 para 3 anos. Isso aqui, gente, é caso de internação em hospital psiquiátrico. Que Deus reduziu a duração do tempo de fome de 7, que era de 7 aqui, e reduziu para 3. Por quê? Porque o rei Davi havia feito essa súplica. Gente, isso aqui é caso de internação em hospital psiquiátrico. Nada do que o Norman Geisler afirma aqui está nos textos de 2 Samuel e de Crônicas. O texto diz o contrário do que está aqui, o texto de Crônicas. E também o texto de 2 Samuel diz o contrário do que afirma Norman Geisler aqui. Veja, ele diz que o Deus aqui hebreu reduziu a pena, a fome de 7 anos para 3 anos, porque atendeu ao pedido do rei Davi. Que loucura! Nada disso está aqui e nada disso está aqui. Ao contrário, o que está nos dois textos mostra que a resposta do rei Davi foi de imediato. Como já dizia aqui o Gade, veja, ele diz: escolhe agora, neste momento, Davi, escolhe o castigo, porque eu tenho que dar essa resposta ao Deus hebreu. Veja o que diz a Bíblia. E veja aqui a deturpação dela pelo Norman Geisler. E aqui também, após expor os castigos a Davi, Gade diz a Davi: vê, pois agora, Davi, neste momento eu quero uma resposta, porque eu hei de dar essa resposta ao Deus hebreu. Então não houve segundo encontro aqui jamais. E essa loucura aqui do Norman Geisler piora mais ainda a situação aqui dos absurdos das lendas bíblicas. Ele diz que o Deus aqui, após ouvir a súplica de Davi, Deus reduziu a pena de 7 anos para 3 anos. Isso aqui, gente, é uma loucura. O próprio Norman Geisler, em sua alegação aqui, infantil, está dizendo que Deus, o próprio Deus hebreu, ele volta atrás. Ou seja, o Deus hebreu volta atrás. Antes, ele previa 7 anos de punição para o Israel, 7 anos. Após ouvir a súplica de Davi, baixou para 3 anos. Veja que loucura. E o Norman Geisler, em outros textos de seu livro, diz que Deus jamais volta atrás. E aqui ele está dizendo também, ao contrário, que Deus volta atrás. O que Deus imaginou castigo para 7 anos, ele reduziu para 3. Gente, não adianta, é impossível tentar defender a Bíblia. A Bíblia, ela é, a cada dia, ela é adulterada, ela é estuprada por líderes religiosos, principalmente evangélicos. Eles deturpam os textos bíblicos, porque a Bíblia é o melhor livro de ateísmo que existe no mundo ocidental. Se eles não deturpassem a Bíblia, como aqui está, se eles não deturpassem, seria aí o fim da crença religiosa. E no finalzinho aqui das alegações do Norman Geisler, ele diz que a expressão aí 7 anos foi também, pode ter sido um erro de copista. Veja aí, ele próprio afirma que pode ter havido aí um erro de copista. O copista errou aí a expressão, né? Em vez de 7, ao invés de 3, colocou 7. Diz aí o Norman Geisler no finalzinho aí dos comentários dele. Nada, isso não é verdade, coisa alguma. Não é erro de copista. É porque os copistas hebreus, eles iam copiando textos de outros. E eles eram livres para mudar o sentido do texto. Não havia fiscalização para isso. Eles colocavam seus pontos de vista, mesmo sem saber que estavam ali entrando em contradição com textos anteriores, entendeu?
Essa é a verdade. E não dizer que um copista errou. Em vez de 7, em vez de 3, colocou 7. Não. O copista escreveu isso livremente. Pegou uma lenda e reescreveu essa lenda e ali colocou algumas diferenças. Como vimos aqui, 2 contradições, não é? No texto. E vamos terminar o vídeo com a palavra do teólogo Rubem Alves, doutor em teologia já falecido. Veja aí, ouça o que ele diz sobre a crença religiosa. Ouça. E depois da fala de Rubem Alves, veja também o comentário do Kennedy Litaif sobre o Norman Geisler, sobre o livro que está aqui do Norman Geisler, que faz sucesso no mundo evangélico, norte-americano, brasileiro, etc. Portanto, ouça aí com imagens das praias do Ceará. Muito obrigado. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem uma inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Norman Geisler, Kennedy Litaif. Norman Geisler, teólogo fundamentalista cristão, é somente mais um espertalhão fazendo contorcionismo para dar veracidade à crença dos fiéis religiosos, pois no fundo ele sabe que essa ideia é inverossímil e fictícia. Ao fazer isso, mantém escravos os analfabetos de conhecimento, induz a família religiosa a propagar uma mentira travestida de verdade e infere poder inquestionável aos pastores de sua igreja. Os interesses privados sobrepujam o coletivo, gerando ganância devoradora de escrúpulos e mazelas sociais. Em suma, o poder e o dinheiro estão visceralmente entrelaçados.